Beleza. Já coloquei aqui, ó, Ó, já tá gravando aqui no nosso. Beleza, beleza, já tá tamo lá. gravando aqui, vamos lá. Tamo ao vivo e gravando. Então é isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos à Semana do Tratamento Preciso da Dor Crônica. Assim, é um prazerzaço gigantesco para a gente poder ter essa oportunidade, né, de abrir isso daqui. Para quem aí não me conhece, provavelmente muitos de vocês já acompanham a gente aí nos canais, né, no canal do YouTube, no Insta, né, já devem estar aí habituados, né, com aguentar as nossas aulas, as nossas discussões. Mas eu sou Bruno Cavellucci, eu sou médico, tá? Eu sou clínico geral. Eu sempre brinco que, por incrível que pareça, eu sou infectologista, né? Então eu gosto de contar isso porque eu tenho uma base clínica muito forte, né, dentro da clínica geral e da infectologia. Até hoje mantenho minha veia intensivista, né? Eu sou intensivista e nesses últimos meses aí venho contribuindo aí com a terapia intensiva aí em função de toda essa vivência atual no mundo, né? Então, assim, eu tô na dor, né, na dor crônica já há mais de 10 anos aí que eu trabalho venho desenvolvendo e trabalhando com dor crônica, exclusivo com dor crônica desde 2014, só faço isso praticamente. Acabei me descolando da infectologia, é a minha base clínica, na verdade. E assim, a gente sabe do tamanho da dificuldade que é a gente conduzir esses pacientes com dor crônica, né? Então, eu e o André, a gente tropeça aí nesse mundo da dor já há mais de 10 anos aí. O André também vai se apresentar aí de forma mais contundente. E então a gente reconhece isso, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto existe essa dificuldade. E a gente vem nesse tempo todo aí batendo cabeça, desenvolvendo, né? E a gente tem uma característica, o André também, de buscar coisas novas, buscar novas técnicas, buscar novas abordagens, não se contentar com dor crônica é assim mesmo, né? A gente considera que sim, tem tratamento e tem cura em algumas situações, e sim, a gente corre atrás disso, né? E o objetivo aqui dessa conversa aqui. Bom, antes de eu passar o objetivo, eu quero que o André se apresente. Acho que é melhor. Tá? Segue lá, André. Se Ó, apresenta aí. show de bola. Obrigado aí, Bruno. Então, sou fisioterapeuta de formação, trabalhei algum tempo em terapia intensiva, mais ou menos por 7 anos, e tinha alguns espaços aí que a gente, né, acabava tendo que preencher na nossa prática, e que eram espaços um pouco, né, assim, tinha que encaminhar muitas vezes, a gente não tinha uma visão ampla, né, então nós não sabíamos, na verdade, porque muitas vezes o nosso resultado ou a técnica que você aplicava aí em um determinado paciente, ele não evoluía, né, com relação ao alívio de dor, e você consegue ampliar muito, né, o seu foco de trabalho quando você amplia muito essa investigação. E aí começou a me chamar a atenção da dor crônica, né? Até mesmo no ambiente de terapia intensiva, né? Porque esses pacientes saíam de um pós-operatório e saindo de um pós-operatório, muitas vezes, eles faziam uso aí de medicações importantes, tal, e que hoje nós sabemos que com algumas técnicas não tão invasivas, ou com algumas técnicas mais até de orientação, enfim, você acaba tirando um paciente daquela agudização, né? Porque você consegue ampliar muito mais e identificar esses pontos que estavam abertos. Aí fui para a área da acupuntura, depois fui estudar cadeias musculares, e aí, né, girei literalmente a chave quando eu fui estudar termografia, né? Então fui fazer a pós-graduação de termografia. Hoje aí sou um dos colaboradores aí do grupo do Dr. Marcos também. E aí começou a ampliar muito, né, a nossa investigação. E aí, né, sentei com o Bruno, a gente falou, olha, acho que existe um caminho, existe uma possibilidade, e nós começamos a discutir muitos casos, e aí vocês vão ver que um dos casos que nós trouxemos aqui para a nossa discussão foi até
o conceito que nós passamos, né, de mostrar realmente que para todo tratamento ser resultado, você tem que ter um diagnóstico, seja ele um diagnóstico nosológico, ou seja ele um diagnóstico funcional, você seja o mais preciso possível, né? Então, se você tem precisão no seu diagnóstico, com certeza o seu resultado está por vir. E é isso que nós vamos mostrar para vocês, qual o caminho dessa construção, né, de uma rota, né, literalmente de uma rota terapêutica, né, Bruno? E o que é legal até lembrar vocês aqui que assim é muito diferente aí do que vocês estão acostumados, né, acompanhar as lives, a gente passa muito conteúdo, a gente, né, vocês sabem que a gente não fica miguelando, mas aqui vai ter uma pegada diferente, porque a gente na verdade compilou um material que a gente utiliza muito com o pessoal da mentoria, tá? Então a gente pegou uma parte de uma introdução e uma parte do caminho de construção desse raciocínio. A gente compilou essas informações e a gente montou esse curso aqui, tá? Seria um pré-mentoria, né, André? É um curso pré-mentoria. Então, assim, tem uma formatação, né? Tem um porquê de cada coisa aqui, tá? Então, vai além aí até do que vocês estão acostumados aí de acompanhar aí com a gente, tá? Então, é um presentaço nosso aí para vocês, né? E é um prazer gigantesco, né? Poder ter pessoas, né, de altíssimo nível aqui, inclusive experts, né? Aqui que a gente chama, né? O pessoal da mentoria estão aqui com a gente acompanhando, fazendo revisão de conteúdo, né? E é uma coisa, né, André, que o pessoal comenta muito, a gente sempre fala isso, né? Que o pessoal acaba comentando muito assim que, mas para vocês é mais fácil porque vocês estão em São Paulo, aqui no meu lugar, onde eu estou é muito difícil, e coloca várias dificuldades, vários empecilhos, sempre citam que, mas é porque vocês trabalham juntos, então isso facilita, é um médico e um fisioterapeuta, mas a tal coisa é muito caro, tal coisa é muito difícil, mas tem que estudar muito, o conteúdo é muito grande, né? A gente ouve um monte de coisa, né, André? E parece que é extremamente impossível, né? Construir esse raciocínio, construir essa forma fora da caixa de enxergar a dor crônica, né? Então, para isso a gente queria mostrar para vocês algumas histórias aqui, 3 curtas histórias de profissionais como vocês, fisioterapeutas, uma educadora física e um anestesista que partiram praticamente. O anestesista, vocês vão ver, é uma história muito legal, porque vai ilustrar muito o trajeto que a gente vai seguir nesses próximos 3 dias, tá? Então, que caminho que vocês vão construir nesses próximos 3 dias, o quanto isso é possível a gente passar por isso, tá? Dá uma olhada só nessas histórias são 3 experts, turma 1, 4 e turma 2 da turma 4, né? 2 da turma 4. Coloca aí, Andrezinho. A gente vai começar com a Ariane. A Ariane é educadora física. Assim, você e o Bruno têm feito com o projeto de vocês, tem expert e tal, assim, para mim, de fato, foi um divisor de águas, a virada de chave conclusiva. Porque você, quantos anos aí você está estudando, você está dedicando, você está buscando entender toda essa questão, essas causas tutoriais, né? Eu fico me pensando, não, eu só tenho 4, 5 anos de jornada, já bastante assim, solidificado por você, pelo Bruno aí, e assim, me faz cada vez mais buscar ir além, porque eu sei que é possível trazer para o interior, né, para a cidade de Cumbiara, para a região aqui, algo como vocês fazem, porque vocês melhoram vidas de pessoas, e isso me inspira muito, e isso me faz acreditar que é possível. Por isso que eu não posso dar, às vezes eu falo, a gente está numa fase difícil, um momento difícil de pandemia mundial, né, um cenário mundial, mas só vejo que aqui para frente, né, coisas boas virão, e com certeza virão mesmo. Então, agradeço muito aí por todo esse... Olha, Diane, bom, eu não estava nem esperando, né, o que você comentou agora, então, assim, né, tem que respirar um pouco, porque isso é o nosso trabalho, a nossa missão é essa, entendeu? Acho que isso é o que faz o nosso
literalmente o nosso coração cantar é fazer isso. É o nosso propósito, tá? Então, assim, nós sabemos que nós vamos encontrar muitos desafios, tá? Muitos desafios ainda pós-pandemia, tá? Nós estamos vendo uma piora muito dos pacientes com dor. Então, com relação até o que eu te comentei como multifatorial, então, assim, por exemplo, ansiedade, o isolamento, a limitação, as pessoas não conseguirem se locomover de um lado para outro, o paciente fica jogado literalmente, né, no sofá, né, etc. E eu acho que o nosso propósito é esse, né? O nosso propósito é esse, porque é aquilo, nós vivenciamos muito os pacientes com dor crônica, né? Então, é legal. Show. É gratificante, né? É isso aí. Bom, eu acho que eu vou finalizar aqui, tá? Eu gostaria de te agradecer, agradecer todo mundo, porque isso faz a gente buscar sempre sermos pessoas melhores. É isso que a gente, independente de qualquer coisa, a gente tem que sempre buscar uma pessoa melhor. E o Bruno tá acompanhando a gente aí, daqui a pouco até a gente combinou de se falar um pouquinho por telefone e tal. E acho que esse foi uma primeira live, tá? Que te peguei de surpresa hoje à tarde, né? Foi uma primeira live que, assim, te ouvimos a tua experiência, a tua mudança. Então, a gente só queria te agradecer, literalmente. Eu que me sinto muito honrada, né? Grata por tudo aí, pelo convite. Legal. E, como eu falei, eu ainda tenho um pouquinho de experiência, mas também sou muito inexperiente, né? Tenho muita coisa ainda a aprender, né? Muita coisa a investir, se ver. O objetivo é não parar. O objetivo é, de fato, como você falou, uma missão, um propósito, né, a ser cumprido. E, de preferência, com a melhor excelência possível também. É isso que a gente sempre tem que buscar. Pegou pesado aí, viu? Engraçado, né? Uma coisa que é interessante, que a Ariane, ela é educadora física, né? E ela foi criando um raciocínio clínico, né, André? Foi, isso que assim, me surpreendeu muito, né? Não pela Ariane, mas assim, por a gente conseguir criar isso, né? Ela conseguir, em cima desse trajeto, né, que ela passou a conseguir enxergar, ela passou a ter uma visão clínica em cima do paciente, né? Isso é um diferencial muito grande para um educador físico. Segue o Leandro. Leandro, fisioterapeuta. Em relação ao curso, à formação, cara, tu é meu amigo, faz parte de casa. E o que eu vou falar aqui não é pela nossa amizade. Inclusive, quando eu fiz a matrícula no curso, a gente não teve desconto, eu não ganhei o curso. Eu contratei o serviço por confiar no serviço. Eu confio no serviço de vocês. Tive a oportunidade de conhecer o Bruno aí em São Paulo, pessoalmente, quando estive aí. Me recebeu muito bem. E eu falo uma coisa para ti, cara. Estão 10 anos de formado. Muita coisa vocês estão mudando a forma de eu conduzir a minha clínica. Não é nem meu paciente. Porque o que vocês passam para mim, eu passo para minha equipe. Então, a gente acaba dando um multiplicador de uma corrente do bem, de uma corrente do científico, do tratamento efetivo. Então, eu sempre vou recomendar boas formações. A gente sempre é muito crítico, né? A gente sempre conversa muito, botando aí pontos positivos e negativos de formações, tudo que a gente já viveu. E hoje eu vejo dentro do modelo que vocês estão implementando, estão oferecendo, algo que eu não via, ou seja, um acompanhamento. A gente conversa, tem dúvida, manda pergunta. Hoje, por exemplo, estava falando, eu comprei um laser novo, né? Chegou aqui um laser novo. Eu corri para assistir a aula de novo de laser. Então, putz, cara, a aula é espetacular. Se você assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a aula é atual, não parece que ela sempre está renovando. Então, assim, muito importante isso.
E, cara, como eu falo, eu moro no Acre, é muito longe para estar indo para São Paulo toda semana. Cara, Não é, o Acre aqui do lado, o Acre aqui do lado. E assim, o que eu fico muito feliz é ter algo de muita qualidade na internet. Porque vai alcançar pessoas, cara, que não tem como ficar indo em São Paulo. Acabou isso, esse limite físico aí não tem mais. A internet, a tecnologia nos ajuda muito. Ela vem para democratizar tudo isso, né, cara? Exatamente. A informação, dar acesso à informação é fundamental. Isso é mais um exemplo de que vale a pena a gente estar aqui agora, entendeu? Não só eu e o André aqui, né, disponibilizando o nosso tempo, mas vocês também, né? A gente reconhece extremamente, né? Tem um reconhecimento muito grande, né, por vocês estarem aqui também e a gente saber da responsabilidade, né, André, do quanto a gente tem que entregar, que o tempo vale ouro, né? E a barreira de espaço hoje, né, a internet quebrou completamente, né? E é possível fazer essa transformação, né, ensinar, né, e mexer, né, criar, como disse o Leandro, essa corrente do bem aí, né, a Ariane acho que falou, né, que a gente conseguir fazer isso dentro do online, né? Boa noite. Pode colocar, Mariana. Eu sou uma Pen Expert, né? Expert da turma 1. Filhinha aí da turma 1. Eu sou médica de família. Fiz a pós em medicina da dor pelo Einstein. Segui os estudos aí com o Pen Expert e ainda estou cursando acupuntura por insistência, né, da nossa caríssima aqui, André. Porque se eu fosse por mim, eu já tinha desistido que esse negócio é muito Influências do André, né? Então, e tô aí me aventurando nesse mundo da dor, muitas e muitas coisas, né? Pra gente estudar sempre. Tô engatinhando ainda, mas... A honra é nossa, né, de ter aqui uma profissional assim com a bagagem que você tem e ainda mais, né, uma expert da turma 1, acreditou aí na nossa brincadeira lá no comecinho, né? Uma doideira que deu certo, né? Doideira que deu certo e estamos completando um ano, né? Tudo acontecendo muito rápido. Como que você enxerga, né, a dor? Eu vou até fazer uma brincadeira, né? Como que você enxergava antes, de forma muito rápida, né? Como que você enxergava antes? Como você enxerga hoje, aí, vamos dizer, depois de um ano aí de troca de experiência aqui na mentoria, né? Então, como que foi essa mudança? Eu acho que o primeiro grande paradigma quebrado foi diferenciar dor e sintoma de dor-doença. Foi começar a entender um pouquinho melhor como abordar e como avaliar. E que esse tratamento ele deve ser sempre focado em uma avaliação adequada. E um pensamento muito legal também, que eu gosto de ter, é que o nosso cérebro não é um órgão pronto, ele não está terminado ainda. Né? Nunca vai terminar, né? Porque a plasticidade ela é constante. Então... o que ele mais gosta, né? O que ele mais gosta de fazer é a plasticidade. O que ele mais gosta de fazer, exatamente. E aí entra naquele outro conceito da neurociência, né? Que a dor é um evento neuroplástico. Eu acho que muitos podem se inspirar aí nos seus passos aí também. Cara, uma coisa que é mais divertido aqui também, a Mari, ela não trabalhava diretamente com dor, né? Ela buscou formação em dor e viu que a pós-graduação trazia até a página 2 e ela tinha que aprofundar, né? Que ela não conseguia responder tudo aquilo que ela precisava responder para os pacientes, né? E de resultado, inclusive. E aí ela acabou partindo na jornada, foi a primeira turma, né? A Mari, daqui da mentoria. E ela foi assim, acabou sendo mais um, né, da turma 1, que foi o Breno, foi o primeiro que abriu a questão alguns pilares que a gente tem muito forte no grupo aqui, que é a questão de crescimento constante e todos crescerem juntos, a questão de integridade, a gente sempre buscar, sempre manter-se íntegros, né, em tudo que a gente faz, e a questão de contribuição, né. Então, o Breno, também da turma 1, aí, que o pessoal, muita gente conhece, ele está sempre figurinha carimbada aqui no Pen Expert, mas ele foi o primeiro aí que abriu a contribuição, né, no nosso primeiro evento presencial que a gente fez no final do ano passado, ele deu aula para a gente pediu que ele falasse sobre eletroestimulação, então foi muito legal, e deu uma discussão muito boa, abriu uma outra frente para o grupo,
E agora a Mari, a gente pediu que ela trouxesse uma aula magna lá no canal. Quem não assistiu, corre lá que vale a pena. Gratuita, está aberta ali no canal, que é sobre toxina botulínica no tratamento da dor. Então a gente discute bastante assim, o papel da toxina botulínica, onde que ela entra, qual a perspectiva dela, né, de pesquisa, de futuro e tal. É muito legal. Então mais um, né, André, mais um expert aí da turma 1 que manteve a força da contribuição do grupo aí. Exatamente. Vamos lá. E agora, todos, né? Meu nome é Gustavo. pausa só um pouquinho. O Gustavo vale a pena uma micro introdução. Talvez alguns de vocês falando, puxa, mas mais uma história. Essa história a gente pensou a dedo. Por quê? Ele vai contar exatamente a trajetória que é o nosso sonho, que todos vocês caiam, assim, entrem nessa trajetória. Por quê? Porque é isso que vai te levar a enxergar a dor de forma diferente, tá? Esse caminho, ele foi do zero. É um anestesista que dava plantão no centro cirúrgico, tá? E ele passou a tomar as porradas da vida, montar o consultório e conseguir entregar de forma diferente o tratamento de dor. Ouçam e a gente conversa depois. Boa noite a todos, né? Meu nome é Gustavo, eu moro em Goiânia, sou médico anestesista, formado há 8 anos já. Há 1 ano e meio comecei o meu consultório de dor, depois de tirar o título de especialista. Desde o começo do ano estou com o pessoal aqui do Pain Expert. Para mim, está sendo, mesmo no período da pandemia, eu observei, como eu estou há 2 anos já, um upgrade, né? Upgrade em resultados, em demanda, né? Teve um aprendizado bastante interessante, né? Nesse tempo que a gente está junto aqui. Eu conheci através de uma amiga que ela foi aluna de vocês, que é a doutora Giane. Nós fizemos um curso no Instituto Singular de Intervenção em Dor, e aí ela me falou, na época ela fazia o curso, eu acho, e aí eu fiquei sempre procurando, né? Quando eu tive a oportunidade de pegar as inscrições abertas, né? Aí eu efetivei a matrícula e foi por isso, foi através dela. Legal, teve a indicação aí. A Giane, ela bate o cartão todas as reuniões, desde a primeira. A gente está na 5ª turma, né? Estamos na 5ª turma e a doutora Giane está sempre aí com a gente, anestesista também, né? Ela está inaugurando clínica agora, né? Ela vai inaugurar a clínica nova dela. A gente está tentando aí se organizar para ir lá conhecer. Conta aí, o que te fez assim ter vontade mesmo de entrar aí pro time, né? Entrar pro grupo dos experts? O ambulatório, né? O consultório, ele não faz tanta parte da anestesia, né? Por mais que tenha ambulatório de pré-anestésico, acaba que é uma coisa muito mecânica, né? Por outro lado, a dor, ela faz parte, né? Tanto da residência de anestesia como da anestesia em si. É mais focado ali pro pós-operatório. Quando eu comecei o meu consultório de dor, acho que eu passei pelo que muitos passam, né? Eu abri um consultório, chegava a ficar 1 mês ali sem atender ninguém. Eu sei que o começo, acho que de todo mundo é assim, né? Tem que abrir a lojinha, né? Tem que abrir. Escutei de muitos colegas aqui que abriram um consultório de dor, principalmente em Goiânia. Em Goiânia não é um mercado tão aberto, realmente. Acho que para nenhuma especialidade aqui é um pouquinho muito fechado. Fui desencorajado aí. E Goiânia, algumas, entre aspas, novidades, né? Demora para chegar aqui, entendeu? Entendi. Então, e se chega, apanha. Por exemplo, entre às vezes procurar um médico especialista em dor e ir num neurologista, num ortopedista, né? Que seria vai para o caminho clássico. Isso, sempre o caminho clássico. Né? Então, eu enfrentei também esse desafio. Eu cheguei até a comprar algumas máquinas, né? Acho que já até conversei com vocês. Tinha máquinas muito boas, como máquina de onda de choque, e não tinha ninguém para usar e também não sabia usar. Né? Também, por isso, não tinha os resultados tão bons também. Eu acho que foi nessa parte, principalmente, que a mentoria do Pain Expert me ajudou. Porque à medida que você fica confiante e os resultados aparecem, parece que tudo vai chamando, né? Então, automaticamente, você começa a ter referências, né? Hoje, dos meus pacientes hoje, acho que 70%
por referência de colegas e de ex-pacientes. Os outros 30 a gente pode colocar aqui por mídia mesmo, propaganda, no Instagram. E os próprios colegas médicos, hoje eles já ficam um pouco mais à vontade de indicar. Né? Porque realmente uma indicação, ela é complicada, né, Bruno? Sim. A gente tem que confiar para indicar. E eu vejo que hoje isso está acontecendo bem mais frequentemente. No começo, realmente, eu não tinha nada, Bruno. Eu tinha, né, um papel, uma caneta e um carimbo ali. Então, eu trabalhava essencialmente a parte clínica. No primeiro momento, limitado? Muito limitado. Muito, muito limitado. No segundo momento, eu comprei um aparelho de ultrassom para fazer pequenos procedimentos, né, de intervenção. 4 meses depois eu comprei essa máquina de ondas de choque. Por um período, né, realmente eu tinha pouquíssimos pacientes, né, eu chegava a fazer talvez uma sessão ali, uma sequência ali, uma vez a cada mês, a cada 2 meses, e realmente pensei em vender, pensei em fechar a lojinha, com certeza. Realmente você parece que fica de mãos atadas, né, porque você está muito limitado para resolver o problema do paciente. Né? Então, o que acontece? Você acaba encaminhando. Pelo menos é o que acontecia comigo. Você acaba recorrendo, talvez mais do que devia, à ajuda de outros profissionais. Então, eu caminhava mais para uma acupuntura, mais para fisioterapia. Hoje, eu continuo encaminhando, lógico, né? Mesmo porque a característica do tratamento de dor é essa, né? Multiprofissional. Mas eu consigo ajudar bem mais o paciente antes de poder fazer o encaminhamento. Isso é um fato. Então, hoje, de tecnologia, né, que me auxilia na dor, além do que eu falei, que é a ultrassonografia e aparelho de ondas de choque, eu também comecei com a termografia, né, que faz parte hoje, toda consulta minha e acompanhamento pós-tratamento, eu faço termografia médica do paciente. Ondas de choque, estou fazendo em muitos pacientes, porque a gente sabe que prevalência de dor musculoesquelética na população é praticamente 80%. Por incrível que pareça, eu estou fazendo menos procedimentos agora minimamente invasivos, porque o que antes eu infiltrava, né? Por exemplo, epicondilites, eu infiltrava, tentava fazer uma proloterapia, são boas técnicas, né? Mas hoje, com a ondas de choque feita de forma correta, também tem esse pequeno detalhe, a gente consegue ter resultados melhores, né? Com menos intervenção, né? Menos sofrimento para o paciente. Olha que legal, vocês viram? Tudo bem? O vídeo até é um pouco longo, mas olha que legal essa trajetória que ele conta. Essa dificuldade até que muitos, né, talvez de vocês estejam nessa fase também de início, alguns já estejam numa fase mais consolidada, mas de qualquer forma, todos, né, a gente também, né, a gente procura sempre, a gente procura sempre crescer justamente por isso, porque acho que entrou um... Pode ir, Bruno, já estou olhando aqui. A gente procura sempre, né, desenvolver mais, crescer mais, encontrar outras técnicas, né, fazer várias coisas. Por quê? Porque o limite sempre vai aparecer para a gente, né? Um novo paciente, uma nova situação vai acontecer. Então, sempre, todo paciente é único e traz uma coisa nova, né? Então, ele fala em limitação, né, em se ver limitado e não ter muito para onde andar. É isso que a gente vai mostrar para vocês aqui, esse horizonte que é possível a gente abrir. Criando, veja no final como ele conta, que ele começou a ter várias técnicas na mão e ele começou a ter um método para trazer assertividade, né, no planejamento dele. Tá? Por isso que a gente fala, né, que é o tratamento preciso da dor. Né? A gente sempre busca um tratamento preciso. Essa base que a gente vai mostrar agora daqui para frente para vocês. Tá? E no final desses 3 dias, eu não tenho dúvida que vocês já vão enxergar de forma diferente e vão começar a construir na cabeça um passo a passo, ali, um raciocínio, vamos dizer assim, tá? Né? Um caminho a ser seguido, que é o que eu e o André a gente brinca e chama de GPS. Né? Então a gente vai abrir aqui como que a gente monta o nosso GPS. Tá? Então como que o paciente chega para a gente, o que a gente pensa e como a gente começa a caminhar. Um ponto chave que a gente sempre levanta é os erros. Tá? Então, quando o Gustavo fala dos limites, as limitações, nada mais é do que a base que a gente traz, né, de conhecimento e que traz muito erro, muita crença que limita o nosso cuidado. Tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é quebrar essas crenças.
tá? Destruir, entender quais são esses erros, quem são esses nossos inimigos que não deixam a gente olhar para o paciente de uma forma muito mais precisa, né? Tá? E saber exatamente o que a gente precisa fazer para ele. É lógico que a gente não adianta, se você chegar, né, eu sei tudo, né, eu vou resolver, eu vou fazer e acontecer, uma hora você vai falhar de novo, vai chegar no seu limite. Por isso que essa metodologia te leva a sempre repensar o processo e reencontrar o caminho que aquele paciente precisa. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente acha importante, assim, que é extremamente importante destacar, é a questão dos questionários de avaliação. Muitos colocam essa questão para a gente. Quais questionários vocês aplicam na clínica de vocês? Como é que é a rotina e tal? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um questionário de avaliação. Né? Para que serve um questionário? Por que ele foi criado? Então, eu gosto muito de usar como exemplo os questionários, por exemplo, SF36. Né? Muitos falam, né? Eu aplico SF36 porque eu vejo, né, a qualidade de vida e não sei o quê. O SF36, por exemplo, ele foi criado para pesquisa, né, para um ambiente acadêmico, né, um ambiente de pesquisa. Como que eu vou colocar um questionário de 36 perguntas, né, para um paciente responder? Não, mas eu mando para casa. Tarará. Então, é algo que, assim, ele tem o seu papel importante num ambiente de pesquisa. E numa prática clínica, ele vai te trazer talvez algumas informações até interessantes, mas pouca coisa que na prática vai te ajudar extremamente, né, de fazer um diagnóstico preciso, entender exatamente o que está acontecendo e se desenvolver, né, naquele caso, naquela pessoa que te trouxe um problema. Né? A mesma coisa assim, DN4, uma escala de dor neuropática. Ele é mais prático, é mais fácil de utilizar. Qual a crítica que eu vou fazer aqui? Ele é um questionário extremamente simples de se aplicar, fácil de se fazer, que até acho interessante quem está começando a entender o mundo da dor, entender o que é uma dor neuropática, como que ela se comporta, começar a ter uma noção, ele até pode ser interessante, mas ele vai te engessar, né? Porque você tem que cumprir, né, uma matemática, né? E quantas vezes vocês estiveram diante de um paciente que ele tem nuances, né? Assim, será que é neuropático mesmo isso? Então, às vezes, na história você não consegue pegar essa informação. Uso um exemplo de um paciente há poucas semanas que ele veio com uma queixa, bem resumido assim, ele veio com uma queixa que eu olhei para o André, o André olhou para mim e falou, isso é epicondilite, clássica, acho que finalmente recebemos uma epicondilite verdadeira, ortopédica no consultório. Quando a gente foi examinar, não batia. Tá? Ele não se queixava, né? A queixa dele não levava a gente a pensar em questões neuropáticas, mas a avaliação em si mostrou para a gente que tinha questões neuropáticas ali. Se a gente aplicasse o DN4, talvez, acredito que não daria nem positivo o DN4 para ele. Tá? Bruno, os próprios guidelines que a gente sempre acaba discutindo bem, né? Então, hoje você tem, por exemplo, um paciente que faz um pós-operatório de cirurgia de joelho, né? Então, o que o guideline traz? O que o protocolo ele está mostrando, né? O protocolo ele é muito claro em te dar semanas e conceitos, né, para você estar trabalhando com aquele seu doente, só que ele leva o mesmo raciocínio, por exemplo, de um atleta para um paciente sedentário ou de um paciente jovem para um paciente idoso. Então, olha, em tais semanas, esse é o objetivo de tratamento. E aí é muito individualizado, toda a reabilitação de joelho tem uma particularidade. O primeiro, a idade do paciente. O segundo, o que ele faz, né? Qual que é a atividade dele? Por que ele operou? Né? E aí nós começamos a fechar e fugimos, né, praticamente hoje tudo dentro de do protocolo, a gente acaba não aplicando, né? Não seguindo linhas de protocolo, porque nós sabemos que o atendimento personalizado, o atendimento individualizado, ele é o que vai gerar uma alta mais rápida, ele é que vai gerar um resultado mais satisfatório, e aí sim você vai criar, né? Eu costumo dizer nas nossas discussões que, por exemplo, com relação, quando você pega um exame como a termografia para monitorar, tem um padrão, existe um padrão descrito? Existe um padrão. Só que também você vai ter que adequar aquele exame para a sua rotina.
você vai ter que adequar a melhor forma, o melhor jeito, lógico, dentro de critérios, né? Então, dentro de um ambiente controlado, dentro de uma sala termalizada, para que você tenha, assim, seja o mais fidedigno possível a tua avaliação e o seu tratamento, e você vai criar o seu protocolo, né? É a mesma coisa a EVA. A EVA é subjetiva. Então, é aquilo, de 0 a 10 é muito subjetivo. Então, você consegue associar uma escala de humor? Você também consegue. Mas se a pessoa, ela passou, né, costumo dizer, se ela passou um estresse, né, na portaria do prédio da sua clínica, ela vai chegar já com uma dor diferente. Ela já vai chegar com um humor totalmente diferente para a sua avaliação. Então, todos esses pontos que são subjetivos, nós tentamos mostrar uma maneira e deixá-los assim, de maneira mais objetiva possível. Tanto você fazendo uso de alguns instrumentos de avaliação e usar o melhor instrumento para cada situação clínica, não usar também um instrumento para todas as situações clínicas que acabam aparecendo. Então, olha o que nós colocamos, né? O conceito de sensibilização, né? Então, olha lá, o que nós fugimos totalmente é daquele raciocínio linear, né? Então, se chega um paciente, por exemplo, com algumas queixas em pontos articulares, né? Então, vamos colocar epicôndilo, vamos colocar trocânter, região de joelho. Isso é uma fibromialgia. Não, não é desse jeito, né? Então, o que nós colocamos é que você tem que pensar literalmente fora, né, daquele contexto de somente sinal e sintoma, né? E amanhã vai ter um caso bem interessante que nós vamos trazer. Documentamos esse caso, né? Uma paciente que, só vou fazer um spoilerzinho aqui, uma paciente que foi diagnosticada com herpes, né? Mas assim demorou um pouco para chegar na conclusão de onde estava tudo levando aquelas alterações. E assim, foi impressionante uma resposta com uma sessão em 3 dias. Mas isso você foge do racional, né? Você foge do racional, você foge de protocolo, né? Então, o que nós queremos mostrar é justamente como nós criarmos essa rota, como nós criarmos esses atalhos para que o seu tratamento seja o mais satisfatório possível, né? Um outro ponto que nós discutimos muito, né? Muito, isso exaustivamente em algumas aulas, em algumas mentorias e até com o pessoal aqui na clínica, né? É com relação a teste físico, né? Então, por exemplo, conhecimento, nós colocamos até conhecimento raso do exame físico, né? E olha só, nós temos várias histórias da nossa prática diária de dor crônica. Hoje mesmo veio o paciente com indicação cirúrgica no quadril. E a indicação cirúrgica dele, em todos os planos e eixos, com uma mobilidade preservada, sem uma dor importante, sem restrição de movimento. E qual foi a nossa conclusão? Uma pubalgia que estava irradiando para vários pontos adutor e que estava restringindo algumas mobilidades. Então, até o paciente, poxa, então peraí, então o que ia adiantar mexer no meu quadril? Não, realmente, não ia adiantar mexer nada no seu quadril. Outro exemplo que nós damos aqui com relação a esses testes, né? Nada, de novo, nada contra, eu sei que é um teste muito utilizado ainda, o próprio teste de Laseg. Tá? O teste de Laseg, vai ter uma dor em determinado ângulo, mas te mostra se é uma alteração foraminal, te mostra se é uma alteração facetária, uma alteração discogênica, não. Então você não tem essa precisão. E é a mesma coisa quando nós falamos do ombro, né? Então, eu vou fazer alguns testes de ombro, o paciente ele não me relata a dor. Então, se ele não me relata a dor, da onde que está vindo essa dor? Qual que é a causa principal dessa dor? É o impacto? Nós fazemos os testes de impacto, não tem o impacto. Pedimos mobilidade, não tem mobilidade preservada. Só que se nós pegarmos pessoas acima de 60 anos no geral e submetemos essas pessoas a uma ultrassonografia de ombro ou uma ressonância de ombro, nós vamos conseguir enxergar que mais de 80% vai ter uma alteração do supraespinhoso, uma alteração do infraespinhoso, alguma ruptura parcial, muitos já com uma ruptura total e uma lipodistribuição e que mantém uma amplitude de movimento preservada. E a mesma coisa quando você solicita um exame de imagem.
e você não vê função. Por exemplo, ressonância. Então, quantas e quantas ressonâncias, né, é descrito uma listese, é descrito uma própria hérnia, uma protrusão, e o paciente não tem sintoma, né? O paciente corre provas de corrida, etc. Então, é justamente mostrar que toda vez que você une o seu exame funcional com o seu exame também estrutural, não é descartando os exames, porque cada exame, como o próprio nome já diz, né? Exame complementar. Um exame vai completar um outro. Então, o raio-x, ele pode ser complementado por uma ressonância, que pode ser complementado por ultrassom, por uma termografia, por uma eletroneuromiografia, e assim nós vamos passeando literalmente por todos os exames, né? E aquilo, ferramentas diagnósticas. Outro ponto importante, né, que a gente acaba discutindo com relação às ferramentas diagnósticas, né? Então, primeiro, olha lá, não utilizar métodos para quantificar dados clínicos. Então, se você usa uma fita métrica para você quantificar, você já sabe que tem um caminho para ser observado. Se você utiliza um goniômetro para medir, para mensurar ali um ângulo articular, você também vai ter um ponto de partida. Se você usa uma termografia, a mesma coisa. Se você usa uma algometria para fazer essa primeira abordagem do seu paciente. Então, você utiliza de todos esses métodos para poder quantificar esses dados clínicos e fazermos uma interação entre os exames complementares. E essa interação, ela vai ocorrer de maneira natural quando você entende qual exame serve para qual doença, principalmente, não o que nós até às vezes, né, discutimos muito, poxa, pegamos até esse caso clínico que nós trouxemos para vocês hoje, né? O paciente já estava sendo submetido à 5ª ressonância magnética no pós-operatório. Então, pisa no freio, respira, poxa, peraí, por que tanta exposição a uma radiação? Vamos ver o que está acontecendo funcionalmente com o tecido. Vamos ver como que está essa resposta, como que nós estamos enxergando toda a sua atividade metabólica, para que assim você desenhe um mapa de tratamento do seu doente. E integrar esses dados, então vai ter que andar tudo no mesmo vagão, na mesma locomotiva. Ela vai puxar e os vagões vão estar ali todos inseridos uns aos outros. Então vem anamnese, exame complementar, vem exame físico, e aí sim você consegue ter o mapeamento geral do que está acontecendo. E aí nós colocamos propositalmente 2 pontos principais, né? Um chamado de bloqueio teste, né? Então, bloqueio teste, na nossa opinião, ele deve ser feito, né? O bloqueio teste, quem tem a ferramenta, quem sabe guiar por ultrassom, ótimo, perfeito, é uma baita de uma ferramenta, uma baita de uma possibilidade, porque você consegue agir diretamente na causa que está levando à alteração. Porque quando você realiza um bloqueio teste, você tem melhora, no geral, de mais de 50% daquele sinal, daquele sintoma. E outro ponto que nós vamos colocar muito também, que é o nosso estetoscópio aqui, todo mundo sabe desse nosso estetoscópio, que é o uso da avaliação termográfica, né? O uso da termografia, nós batemos muito forte nisso porque nós estamos vendo função. É um exame funcional e é um exame que eu vejo a resposta do nosso, né, sistema neurovegetativo simpático. Então, nós conseguimos destrinchar muito bem, saber interpretar as escalas, quando, como e onde utilizar cada escala, como tratar uma imagem. Não é fácil, né, mas também não é impossível, mas a hora que você consegue entender o racional de todo esse processo, as coisas vão se tornando cada vez mais tranquila e o seu tratamento cada vez mais preciso, literalmente preciso, né, Bruno? Volta lá, André. Deixa eu só fazer um comentário. Você consegue voltar? Consigo. Aqui. Olha só, olha que interessante, né? O que o André desencadeou aqui, né? O raciocínio de cada um dos pontos, né? Que a gente destaca como sendo as grandes barreiras e erros que às vezes a gente comete, né? Para não conseguir chegar nesse ponto. E veja só, a gente está assim chamando a atenção a questão de história e a questão dessa primeira avaliação, primeira abordagem com escalas, né? Então, a gente valoriza muito a questão da informação que o paciente traz, né? A experiência dolorosa é única, é daquela pessoa. Então, eu não tenho que colocar algo na frente dele, ele que vai ter que trazer para mim.
E às vezes é aquilo que eu comentei, né? O cara veio com uma hipocondilite e a gente conseguiu definir, né, pontos neuropáticos naquele paciente que na história ele não conseguia trazer e que na escala ele também não traria, entendeu? Então é ter cuidado com esse ponto, né? Não se prenda, né, como o André falou do guideline, vamos usar como exemplo, né? Então assim, dor neuropática se avalia desse jeito, se trata desse jeito. Talvez para aquela pessoa que te procurou não vai ser daquele jeito. Então, por isso que é importante você parar, descolar disso, tá? Não é rasgar a ciência, rasgar, né, o conhecimento, né, André? Mas Lógico. sim olhar para aquela pessoa. E aí eu vou puxar o conceito de sensibilização, que é um conceito mais profundo de dor. Eu vou abrir um pouco isso para vocês entenderem a base do que leva você a raciocinar dessa forma. Por que as coisas se ligam? Tá? Então, por que eu vou partir daquela história e vou entender o que ele está me trazendo? Eu vou pegar o exame físico e vou guiar por ferramentas esse exame físico. Tá? Porque eu vou começar a separar o que exatamente aquele paciente tem de componente doloroso para eu conseguir ir lá no exame físico e usar o exame físico até como teste. Né? Ele é uma escada de teste. Além disso, como o André destacou bem, a gente utiliza também algumas ferramentas de bloqueios teste, ou bloqueio teste sem aspas, tá? Porque às vezes quando a gente fala bloqueio, né, André, a pessoa imagina lá o anestesista, agulha profunda, tal. Não necessariamente, a gente pode usar outras técnicas, até menos invasivas, superficiais, e eu consigo gerar o efeito anestésico, às vezes usando anestésico mesmo, mas eu consigo gerar esse efeito que pode até ser duradouro. Passa o próximo aí, André, para eu mostrar esse mecanismo para vocês. Não sei se todos vocês conhecem essa interação. Não é muito comum, a gente não vê isso ser discutido, né, de forma rotineira nos cursos de dor, mas é um conceito que eu não tenho dúvida que muda completamente sua forma de encarar uma dor crônica. Tá? A questão é o seguinte, existe nas nossas vias, tá, nervosas, a gente tem mania de achar que as coisas são separadas, né? Que as coisas acontecem de forma como no motor de carro, que você passa um fio que vai da buzina até a bateria e acabou. Né? O nosso corpo não é como uma máquina, né? Que a gente acha que é. Não é. Todo o organismo ele interage, tá? Até, por exemplo, pensando, né, no sistema nervoso, cada vez mais a gente consegue perceber que aquilo que a gente tem, né, como sendo é o cara, é o principal, é quem manda, que é o cérebro, é bem provável que ele não é tão chefe assim. Né? Tem trabalhos mostrando, por exemplo, que o coração ele tem uma ação autônoma tão grande que praticamente ele funciona sozinho sem precisar do cérebro. Ele só manda algumas informações e beleza. Né? Assim como alguns pesquisadores falam lá do intestino sendo o segundo cérebro e outros falam que o intestino é o cérebro. Né? Então, dependendo da forma como você interpretar esse organismo, você pode considerar que talvez o intestino manda mais que o cérebro. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, a produção de neurotransmissores, ela é muito maior no intestino, né? Boa parte, 80% dos neurotransmissores são produzidos no intestino e não são produzidos no cérebro, né? A quantidade. Então, será quem manda mais? Será que é o intestino, se ele de repente falar, olha, eu não vou mais produzir, não vou mandar mais para você, acabou? Entendeu? O cérebro não funciona mais, né? Então, o cérebro não é tão sozinho, não está tão sozinho assim. Quando a gente olha as vias de dor, a gente tem que pensar o seguinte, elas não correm sozinhas, né? Então o mesmo feixe que leva, né, fibra fina, ele levando informação de dor, leva informação de tato, temperatura, pressão. Então são sensações e são interpretações cerebrais que também vão alterar aquela sensação dolorosa. Mais até até um parênteses, né? Mais um motivo para a gente ter um olhar muito mais importante e com bastante atenção para a termografia, porque olha o detalhe do que eu falei. As vias que checam temperatura, que levam informação de temperatura, estão correndo junto com essas vias de dor. Então, elas se misturam, informações ali vão se misturar. Tá? E um outro detalhe extremamente importante, esse é o que
eu me arrisco a dizer que 99,9% das aulas sobre dor que vocês tiveram, das bases fisiológicas da dor, ninguém comentou isso. Tá? Mas é a questão do acoplamento simpático aferente. Tá? Às vezes não é tão comum usar esse termo, às vezes de forma indireta até se fala um pouco disso, mas a questão é a seguinte: quando você tem uma aferência de dor, né, você tem lá um receptor nociceptivo, ele pega essa informação, leva pela via aferente. Essa via, quando chega na medula, ela conecta, tá? Ela se conecta com as vias simpáticas, tá? Do sistema nervoso simpático, e ele começa a circular por outros caminhos. Tá? Então, aquela informação de dor, ela se cruza com vias que vão levar e trazer informações viscerais, tá? Levar e trazer informações de músculo, tendão, vai inervar a parte óssea, né? Principalmente musculatura, né? Então, olha só que interessante, quando eu tenho um processo doloroso de uma via que acopla com algumas regiões simpáticas, ele vai refletir essa informação na víscera subsequente, né, que se correlaciona com aquela via, e na região miofacial que se correlaciona com aquela via. Tá? Então, olha que interessante, olha o que eu estou colocando para vocês, que reações viscerais e reações miofaciais te trazem informações do processo doloroso desse paciente. Tá? Quando a Mari comentou ali, né, eu falei que esses depoimentos não eram à toa. Quando a Mari comenta que o que mais mudou na vida dela para encarar um paciente com dor era esse conceito, né, o conceito de dor sintoma e dor doença, ele entra muito nesse processo, tá? Porque é diferente você olhar um sintoma de um paciente e você olhar o que acontece, o que está acontecendo realmente com ele. Porque você começa a projetar isso. Então, você desloca uma coisa da outra. Quando você olha um padrão miofacial de um paciente, você começa a entender que existem correlações entre essas vias dolorosas. Tá? Então, o miofacial deixa de ser um simples miofacial. Ô Bruno, até mesmo esse conceito que nós temos essas correspondências com relação à própria medicina tradicional chinesa, a própria acupuntura, né? Então você tem uma correlação hoje com o mapa dos pontos miofaciais e mais de 90% já publicado. Então são pontos de dor e que correspondem, lógico, aos pontos de acupuntura. Só que aí nós falamos que já tem um grande diferencial, né? Quando você faz esse tipo de abordagem, se você quiser estimular um ponto de acupuntura, a gente vai ficando somente na pele. E a hora que você extravasa a pele, você já não está mais naquele canal de energia. Então, mostrando que existe sim esse acoplamento, né? E você consegue verificar, lógico, que por uma via sensitiva, uma informação que chega e o cérebro vai mandar, no geral, uma resposta de execução, uma resposta de diferença, uma resposta motora. Isso é o mais comum. E aí uma grande questão que é importante. Você tem que entender o seguinte, que todo esse processo ele entra num ciclo vicioso. Então, a partir do momento que essa aferência vem, vai para o sistema nervoso central, vai para sistema nervoso simpático, isso fica girando nesse sistema. Tá? Então, um dos pontos extremamente importantes, que é um erro gigantesco que a gente tem na dor, é não levar isso em consideração e não interromper esse processo. É aí, provavelmente, que muitos falham e não conseguem ter o resultado adequado. Exatamente. E fica tudo retroalimentando, né? O que está retroalimentando aquele sistema. Pode passar? Pode. Esse caso, né, nós trouxemos um caso clínico para vocês que, né, foi tratado aqui há uns uns 30 dias mais ou menos aqui na clínica, né? Então, o paciente aqui, né, um paciente aí de 55 anos, né? Então, é uma história bem interessante, que é um paciente que já sofre, né, com uma dor de joelho, no joelho, né? Há 18 anos. Um paciente que estava com um pouco de sobrepeso, mas que mantinha uma atividade, né? Jogava bola alguns finais de semana, tal, né? Mas nunca foi um paciente totalmente sedentário. Ele sempre se mantinha fazendo alguma atividade. Então ele reclamava já de muito tempo de
sensações de travamento, e essas sensações de travamento vinham quando estava caminhando na rua, quando ia subir, ia descer uma escada. Foi submetido a uma cirurgia de uma lesão de LCA, né, em 2007, jogando também futebol. Foi feita essa reconstrução e na reconstrução também o cirurgião foi e fez uma meniscectomia. Então, mantendo essa atividade até no pós, ele iniciou algumas atividades na água, por exemplo, natação, hidroginástica e tal. Tinha uma alimentação inadequada e também uma hipertensão de base. Mas já é um paciente que vem escrevendo, que vem sofrendo aí com algumas alterações no joelho de longa data. E aí, olha que interessante, né? Fazia uso ali de telmisartana mais anodipina. A alimentação dele, ele mudou completamente, né? Então ele foi para uma dieta cetogênica, também fez até jejum intermitente. Então, com o acompanhamento nutricional, ele conseguiu perder 16 quilos em 4 meses. E no programa de reabilitação, nesse pós-operatório, que ele está aí há praticamente 6 meses, que vai ser o nosso próximo tópico, ele fez uma perda ali de praticamente de 16 quilos e no tratamento de reabilitação foi orientado muito exercício de fortalecimento muscular. Então, depois de um pós-operatório ali, para uma correção de Genovaro, que foi esse novo procedimento dele, eles entraram com todo o processo de fortalecimento para aquela musculatura. Dificuldade. Um detalhe interessante aqui, André, é o seguinte, destacar. Olha o desencadear da doença, vamos dizer assim, tá? É um paciente que há 18 anos, ele começa com um quadro de dor no joelho, certo? Essa dor ultra investigada, e você vê que ele tem já uma história de longa data de usar uma fórmula para artrose, né? De certa forma, dor articular, né? E ele foi interpretado como um doente com alteração mecânica, né? Com uma alteração anatômica de joelho, tá? Então foi-se feito lá ele teve essa lesão de joelho, né? Foi feita essa meniscectomia e ele manteve esse processo doloroso e o julgamento ali que foi dado, tá? Não estou criticando literal assim, né? Estou só mostrando o histórico aí, porque é isso, quem trabalha com dor crônica sabe, né? O paciente ele vem evoluído, né? 7, 8, 9 avaliações antes de chegar na gente. E você vê um raciocínio muito mecânico aqui, tá? Então, um paciente ali que ele passa por um procedimento cirúrgico para correção do Genovaro, sem melhora da dor, né? Ele sai da cirurgia com exatamente a mesma dor que ele entrou. Segue aí, André. Então, com as mesmas sensações, né? Uma sensação de travamento. Né? Em alguns períodos do dia, uma sensação também de parestesia, né? E olha só que interessante, né? Dificuldade para se manter ali no sono. Então, o paciente que acorda por volta de 4 horas tem dificuldade para retomar. Então, olha lá, relata sono às 19 horas e deita para dormir a 1 hora da manhã. Então, é um quadro que vem, primeiro, o paciente ele não consegue dormir, não consegue ter uma higiene de sono adequada. Então, aquela velha história, quem não dorme não consegue reparar tecido. Então, o primeiro ponto que a gente sempre acaba mostrando é, poxa, esses pontos todos que nós colocamos, né? Vai fazer ali uma artrose, né? Uma fórmula para uma artrose. Foi feita essa correção de Genovaro. E o paciente ele continua ainda com as mesmas, né? Com as mesmas queixas, né? E aí, depois desse pós-operatório de correção de Genovaro, ele fez mais 3 aplicações de ácido hialurônico na articulação do joelho. A dor melhorou ali por uma média de 10 a 12 dias, depois ele retornou novamente com essa queixa importante, e aí ele veio nos procurar para uma avaliação e uma opinião, porque já estavam discutindo aí de fazer, né, de submetê-lo a um novo procedimento, uma nova abordagem cirúrgica. Olhando, né, é um joelho que assim, é um joelho que aqui tem uma discreta ainda uma condropatia, né, uma patela aqui um pouco mais lateralizada, mas também não está num posicionamento muito adequado.
aparentemente, né, a cirurgia foi bem sucedida, então, porque as colocações estão, parece que muito bem ajustadas, não tem uma patela alta para justificar alguma sensação também ali de travamento, né? Tem aqui um osteófito também aqui visto na posterior aqui da articulação. Então, é um paciente com diminuição do espaço aqui também articular aqui entre o fêmur e a tíbia e tal, mas, né, mantinha ainda essas sensações importantes de travamento principalmente, né? E ele perdia a força, e o paciente, quando ele fazia uma flexão de joelho, quando ele ia submeter ao movimento de extensão, ele já tinha uma dor aí importante, uma dor que aumentava muito, depois ela ia diminuindo com o passar do tempo. E olha só, como nós comentamos ali em todas as nossas discussões, né? O exame, né, o estetoscópio nosso literal é o exame de termografia. Então, qual que foi a câmera que nós utilizamos para esse exame? Foi uma câmera T420. Essa câmera ela tem 78 mil pixels ali de resolução térmica. Então, nós realizamos as imagens de corpo total, porque você consegue ter uma noção de uma distribuição de temperatura, e essa distribuição de temperatura ela tem que se apresentar de maneira mais simétrica possível, né? Tanto é que as alterações acima de 0,3 graus de assimetria, nós já pensamos nas disfunções, seja ela uma disfunção leve, seja ela uma disfunção moderada ou seja ela uma disfunção importante. Então, se vocês observarem, né, numa imagem anterior, nós vamos perceber que o paciente ele já tende a fazer alguns padrões posturais, né? Então, ele já faz uma retração aqui, um pouco de ombro, né? O paciente, para ele se manter numa posição para o exame, ele fica um pouco desconfortável. Então, tudo isso já vai dando para nós alguns sinais de investigação maior com relação até o próprio exame termográfico. Na imagem de joelho, vejam que onde ele fez o procedimento, nós temos uma imagem de hiperradiação. Então, diferente de todos os outros exames, quando nós falamos aqui por exemplo, no próprio raio-x, nós falamos em opacidade. Quando nós falamos numa tomografia, nós falamos em densidade. E quando nós falamos na termografia, nós usamos o termo radiação. Então, o paciente ele tem uma imagem hiperradiante no joelho direito, bem no trajeto mesmo onde foi feito o procedimento. Provavelmente é uma temperatura que nunca mais vai se equalizar, porque eu não tenho atividade metabólica da pele, né? E a termografia, justamente pelo fato de ele ser um exame de superfície, nós estamos avaliando a atividade metabólica da pele. Tudo que nós enxergamos, ou seja, aquele arco reflexo que faz na pele, ele vem de nervos indo ou indo para alguns lugares. Aí fizemos a imagem... Só um parênteses, André. O que o André descreveu nada mais é do que a janela do sistema autonômico. Exatamente. Olha como liga aquele eixo que eu comentei, né? E olha só, né? O joelho, não existe nenhuma estrutura no joelho que aumente a temperatura na face ou na região anterior de joelho, a não ser que nós temos algum estado patológico, algum estado de doença. Porque todas as estruturas, então, patela, tendão patelar, menisco, tudo isso é hipovascularizado. Eu não tenho aumento de vascularização. Diferente da região posterior de joelho. Então, posterior, nós temos a fossa poplítea, eu tenho a artéria poplítea, eu tenho uma cavidade, e essa cavidade ela aumenta aí a temperatura. Então, a parte posterior do joelho ela é quente dentro de um padrão normal, e a imagem anterior ela é fria. Isso é para todas as estruturas do nosso corpo, não somente para o joelho. Então, se você pensar, por exemplo, no epicôndilo, né? O epicôndilo não tem nada que aumente a temperatura, exceto numa situação patológica. E olha só, aqui nós temos o próprio trajeto aqui dos subhospitais, então eu tenho elevador de escápula, tenho região de romboide, tenho região de supraespinhoso, de trapézio, eu tenho aqui esternocleidomastoide, escaleno, face posterior, então tudo isso tem que estar dentro de um padrão normal. Vejam como ele desloca a cabeça para o lado esquerdo, né? E eu vejo uma imagem aqui hiperradiante. Então isso já nos chamou a atenção, e todo um emitron, uma região aqui do lado esquerdo, com aumento de temperatura comparado com o lado direito. Isso é uma descrição de imagem de corpo total.
E aí, olha só, nós partimos para as imagens em foco, né? Então, a imagem de corpo total, ela nos dá aí um direcionamento, né? Ela nos dá um direcionamento, mas quanto mais foco você tem da imagem termográfica, mais detalhes, mais pixels você vê na tela, isso te dá mais clareza para você fazer a interpretação dessa imagem. E aí, se vocês observarem aqui na região anterior de tuberosidade da tíbia, aqui também essa hiperradiação fica mais acentuada, propagando um pouquinho para o tibial anterior. E olha só que interessante, nesse tipo de procedimento é comum o paciente fazer um deslocamento de descarga de peso maior na perna contralateral, até por uma atividade, por uma função de proteção daquela dor. Então, se vocês observarem a atividade aqui da região do tibial anterior, que é um músculo que está sempre em contração, né, durante a nossa marcha, durante a nossa corrida, olha só, não teve um aumento importante aqui da atividade metabólica, o que eu vejo é uma diminuição da temperatura na região da coxa, também aqui da coxa esquerda. E aí nós colocamos essa imagem, uma imagem que foi trabalhada no software. Para isso nós usamos uma chamada de Hypermax, né, que dá uma noção para nós até de 3D, né, de terceira dimensão. Então vejam que nós fazemos esse tipo de análise tanto qualitativa, né, quanto nós fazemos essa análise quantitativa, justamente mostrando que as alterações acima de 0,3 graus, nós podemos estar diante de uma disfunção leve para moderada, de 0,6 a 0,9 de moderada para importante, e acima de 1 grau, nós interpretamos isso como uma lesão completa. Mas não é nada que diga, olha, existe alguma ruptura, existe algo rompido, não. Mas é uma lesão um pouco mais importante. No geral, por exemplo, se você fizer uma imagem termográfica da região da mama, e o paciente for aí diagnosticado com um tumor, não, um câncer de mama. No geral, essas temperaturas estarão aumentadas acima de 1,5 grau, por exemplo. É difícil você ter essa imagem compatível menor que 1 grau. Mas, claro, é complementar o exame. Termografia, nós conseguimos bater o martelo e falar que é um câncer de mama? Não. Mas tem o exame complementar, tem a própria ultrassonografia, com uso de elastografia, você tem a ressonância magnética, dali a biópsia, para poder fechar. Então, de novo importante nós formarmos os exames complementares. E olha só, né? Aqui nós temos 4 áreas, né? Então, nós fizemos as diferenças dessas áreas, né? Então, por exemplo, a região 1 e 2 está aqui, ó, na região da tuberose da tíbia, e a região 3 e 4 está no terço distal aqui da coxa. Olha só, quase 3 graus de diferença de temperatura máxima. É muita temperatura. Aqui, ó, de temperatura média, 1,62 na região da tuberosidade. Agora, já na coxa, olha só que interessante. Eu tenho uma máxima praticamente dentro de um padrão normal e aqui uma temperatura mínima que aumentou em mais de 1 grau. Nós estamos falando ali em 1,25 graus. E olha que interessante, né? Quando nós fazemos uma outra imagem, né? Uma imagem focada da região ali paravertebral, olha só que interessante a imagem que nos mostrou, né? Aqui nós estamos diante de uma alteração possível aqui facetária, uma alteração facetária, porque essa é a característica que nós vimos no exame de termografia. Se vocês observarem qualitativamente, essa região aqui do lado esquerdo é uma região com uma temperatura menor do que o lado direito, e toda vez que essa temperatura ela está menor, nós temos ali a saída, né, de L1 a L4, nós estamos na saída do plexo trombosacral. Então, só lembrando dessa variação anatômica, você tem ali a intumescência lombar com propagação do obturador interno, do femoral e do ciático. Então, esses principais nervos vão fazer essa subdivisão para outros nervos mais periféricos, e toda vez que uma raiz ela sofre com hipofluxo, você vai ter diminuição naquele dermátomo correspondente. E o dermátomo que estava passando, olha aqui, ó, bem nessa alteração, nós temos na altura ali da crista L3 e L4, e alterou principalmente a região lateral, indo para a região
anterior da coxa. Então é um dermátomo de L4 que está alterado. E olha só que interessante, né? Vocês estão vendo, alguns até, não sei se alguns de vocês, depois no final a gente conversa aí, mas muitos colegas, né, procuram a gente, né, André, e criticam muito a termografia, fala que ela é sensível demais ou ela é pouco específica e fica aquela briga. Só que tudo isso que a gente está vendo aqui, né, André, quando a gente está montando esse GPS, né, que a gente fala, a gente faz o exame físico guiado por essa informação que a gente está tirando aqui. Então, isso aqui vai fazendo com que a gente vá caminhando, né, e criando mesmo esse caminho, entendendo o que está acontecendo ali, né? Então, porque até o seu próprio exame físico, né, ele fica muito mais fácil, né? E olha só, o exame de termo não existe nenhuma contraindicação para o exame, porque você faz uma imagem termográfica. Então, você tem ali gestante, eu posso fazer? Pode, não tem problema nenhum, né? E é bem interessante, né, Bruno? Bem curioso a imagem da gestante, porque na região umbilical a temperatura explode, né? Porque é o ponto de circulação importante ali. E a hora que você vê uma gestante sofrendo de uma dor lombar, por exemplo, né, que é muito comum na gestante, você consegue até verificar se é mais facetário, e aí você toma uma medida para ver se é uma alteração nesse... pode até fazer, de repente, algum bloqueiozinho, dependendo até pode, mas você vai ali, você já vai direto no que está levando aquele problema, porque toda alteração morfológica ela vai acontecer. E aí que nós discutimos muito, que entra até na própria prevenção da lesão. Porque você fazendo imagens seriadas, você consegue ver essa evolução e se vai estar desconfortável ou não, se ele vai estar alterando de um lado comparado com o outro. E olha só, quando nós fizemos a imagem do pé, esqueçam nessa escala, vou pedir para vocês esquecerem as cores, tá? O que eu quero que vocês se atentem nessa escala é com todos os contornos, né? Então é uma escala aqui, ó. Aqui eu tenho justamente uma cor e um intervalo preto em cada cor. Esse tipo de escala é uma escala que nós chamamos de escala intervalada, né? Então, para que nós utilizamos essa escala? Justamente para ver os quadros de neuropatia. Porque na neuropatia, como nós estamos avaliando aqui fibra fina, não fibra grossa, ele vai perdendo esses contornos. Então, nós chamamos isso de quebra do padrão ou quebra do gradiente termográfico. Então, qual foi o nosso racional aqui? Opa, vamos guiar o exame físico voltado para os testes principalmente de coluna. Né? Principalmente de coluna foi o nosso foco, até guiando o nosso exame físico. Né? Agora, o Bruno é expert em exame laboratorial aqui, e eu até costumo falar que eu escuto, né, nós atendemos os pacientes juntos e eu vejo ele explicar essas alterações para os pacientes todos os dias e eu não entendo nada quando ele acaba focando nisso, né? Então, quando eu acho que eu sei uma coisa, não, mas esse não é o eixo é tal. Bruno, vamos aí, cara. Vai aí. Ajuda para os universitários agora. Assim, na verdade, assim, uma base muito grande que a gente usa, vejam só como a gente está direcionando, né? A gente entendeu o que está acontecendo, puxou o máximo de informação possível, a gente fez uma imagem térmica que começou a abrir aquilo que parecia algo mecânico, começou a trazer informações de que existiam alterações centrais ali, né, estruturais de coluna, mais distante do que a gente estava vendo. E aí um ponto-chave que a gente precisa ter como base para avaliação do paciente com dor crônica é entender questões metabólicas dele. Então, como que o organismo dele está funcionando? A base para essas alterações neuropáticas está num processo neuroinflamatório. E para eu gerar um processo neuroinflamatório, eu preciso iniciar uma degeneração de um tecido. Tá? Como que eu faço isso? Basicamente, você começa a puxar o fiozinho, você vai lá no comecinho, o que você vai ver? Processo inflamatório crônico. Tá? Quando eu tenho processo inflamatório crônico, eu começo a envelhecer, tá? Eu começo a degenerar meu organismo. Então, os principais eixos começam a se alterar. Quais seriam os principais eixos que a gente vai procurar? Tireoide, pâncreas e adrenal. São os 3 principais eixos. Tá? Se eu começar avaliando esses 3 eixos, você já vai começar a dar muitos passos para entender melhor o seu paciente e tratar ele melhor, porque você vai entender onde você tem que intervir, né? Então, esse paciente em questão foi bem interessante,
que a gente enxerga algumas coisas, assim, como marcador inflamatório. A gente vê lá um exame do início do ano que tinha um ácido úrico já em 7,8, que para homem é muito alto, tá? É esperado aí um valor aceitável até 5,5 mais ou menos para homem, tá? A mulher é um pouco abaixo disso. A gente vê o magnésio um pouquinho baixo, né? Só que o magnésio principalmente intracelular, né? Você usa isso como uma maneira indireta de olhar. Mas ok, vamos olhar outras coisas aqui. A gente pega um exame aqui de janeiro, que ele tinha o último exame que ele tinha mais completo, a gente está atualizando esses exames dele também, para entender como ele está literalmente agora. Mas eu gosto muito de usar a vitamina B12 como um marcador aí, porque qualquer convênio faz, e também não é um exame caro se for preciso ser pago, né, pelo paciente, mas no convênio geralmente cobre B12 tranquilamente, né? Então é uma forma de você olhar ele como um marcador de metilação, tá? Porque eu olho a homocisteína, que ele não tinha aqui, tá? Então não dá para a gente bater o martelo aqui, tá? Mas isso a gente, como eu falei, a gente está atualizando para a gente entender isso melhor. Mas a B12, geralmente, acima de 400, ela consegue otimizar o processo de metilação, tá? de excreção da metionina. Então, que eu vou produzir homocisteína. E se eu acumular essa homocisteína, tá? Para converter ela em metionina, ele mostra para a gente que a gente não tem substrato suficiente para fazer isso. Quem são os principais substratos aqui? B12, B9, né, que é o ácido fólico, e B6, tá? São os principais. Então, as principais vitaminas do complexo B aí estão envolvidas nesse processo. E é interessante porque isso daqui mostra para a gente, primeiro, o risco, né, a capacidade desse paciente lesar a fibra nervosa e a capacidade dele de reparar essas fibras. Tá? Eu preciso desses micronutrientes para fazer essa reparação. Então, uma forma muito interessante de a gente avaliar esse eixo é dosando essas vitaminas e tendo como base metabólica a homocisteína. Tem formas um pouco mais exatas de se fazer isso, mas não é muito rotineiro de laboratório. Hoje a gente tem isso fácil, tá? Geralmente tem que ser mandado para alguns poucos laboratórios que fazem essas análises, tá? Mas dessa forma dá para ver muito bem. Se a gente pega a vitamina D, uma vitamina D razoável, em torno de 30, também a vitamina D, a gente já sabe muito bem a relação dela direta com o nível de dor, né? Então, classicamente já se fala isso, né, que vitamina D baixa, o paciente dói mais. O que a gente sabe hoje é que vitamina D, na verdade, é um hormônio, não é nem uma vitamina, né? Então ele tem um papel hormonal no nosso organismo, tanto de controle de mineralização óssea, então é importante, porque também é um fator que pode gerar dor, é um fator, né, estrutural que pode trazer muito problema, assim como questão de imunidade, autoimunidade. Então eu posso desencadear processos autoimunes inflamatórios, tá? Que são desencadeados por processos inflamatórios crônicos ou também, né, contribui aí uma baixa de vitamina D que não consegue fazer um equilíbrio adequado da imunidade. Então é importante a gente manter o paciente com dor crônica com níveis de vitamina D acima de 30, tá? Ele está aqui batendo na trave. Geralmente eu uso como corte aí 40, 50, dependendo da patologia que ele tem de base, tá? Aí o que chama mais atenção aqui é a questão do eixo glicêmico, né? Se a gente for olhar aqui, nível laboratorial lá como nível valor de referência, você vai bater quase que tudo como normal, tá? Apesar da glicemia de jejum um pouquinho, né, acima, aqui você não ficaria tão revoltado, né, com o exame que você está vendo aqui. Até quando você bate aqui a hemoglobina glicada, você vai ver que é uma hemoglobina de 5,1. Então, pô, tranquilo, ele tem uma glicada de 5,1, acho que tá ok esse eixo, né? Mas se você olhar, né, de forma a entender bem o que está acontecendo aqui, a gente vê que uma insulina de 14, tá? Uma glicemia de 104, ele mal consegue manter uma glicemia adequada, né, em jejum com 14 de insulina. Essa insulina deveria estar em torno de 2, 3, tá? Uma insulina muito alta. E tem um padrão já razoável, assim, mostra um pouco um padrão de resistência insulínica mesmo. Tanto que você vê uma HB glicada boa, mas ele tem dificuldade de manter uma glicemia de jejum adequada.
Então, não é um eixo normal. E aí a gente bate com a lesão de fibra fina. Diabetes, né? Vamos dizer assim, né? O pré-diabetes já pode fazer isso, já pode lesar a fibra fina. Né? Então, começa a bater os dados que a gente está levantando aqui. Tá? Função renal, então se a gente pensar, pô, será que esse cara é diabético ou vai virar diabético? Tem um risco aqui, tá? Outro marcador seria a gama-GT. Se a gama-GT tivesse estourada, seria mais um marcador de doença metabólica. Ele tem as enzimas hepáticas até razoáveis, apesar de fosfatase alcalina um pouquinho aumentada, tá? Outro fator aqui interessante, a gente vê colesterol total. 163, até razoável, alguns não gostam muito, preferem abaixo disso, mas tá bom. Colesterol total até 200 é ok. Se a gente tivesse um colesterol total estourado aqui, falaria a favor até de uma hepatopatia. Tá? Uma hepatopatia inicial, um processo inflamatório hepático, em parênquima hepático, já levaria alterações na termografia, a gente poderia inferir algumas alterações, e também ele começa aumentando colesterol. Então, colesterol não é marcador de doença cardiológica só, de risco cardiovascular, mas pode ser um marcador de um início de um processo inflamatório degenerativo hepático, tá? Que também pode levar, por exemplo, a gente já teve vários casos de pacientes com esses processos inflamatórios iniciais hepáticos, com uma certa pequena deposição de gordura hepática, né? O início de uma esteatose, com alterações miofaciais em região torácica, tá? Que vai pegar viscerótomo de fígado. Tá? Então, essa projeção do sistema autonômico ali na pele. Tá? Então, basicamente, aqui a gente consegue, nesse exame, até pouca coisa que o paciente trouxe, já ver alguns eixos que aparentemente estavam normais, né? Dentro do limite de normalidade do laboratório, mas que você já consegue localizar diversas questões ali, problemas que você pode já intervir e começar a melhorar a condição de reparação de tecido, a condição de lesão tecidual e reduzir processo inflamatório crônico, que vai ser a base de todo o processo patológico, né, André? Então, já vindo de longa data, já vindo de todo esse tempo que ele vem sofrendo com essa dor. Então, essa insulina não está aí de um mês para outro, né? A glicose não está aí de um ano para outro. Isso é um processo que vem sempre aumentando. E é importante analisar dessa forma, porque senão daqui a 5 anos, 10 anos, você vai dar o diagnóstico de diabetes para esse cara. Exatamente. E aí ele já tem lesão renal, já tem lesão de retina, já tem lesão de órgão-alvo. Aí você bate o martelo, tá vendo? Olha, eu fiz o diagnóstico de diabetes. Cara, se eu ficar feliz de fazer um diagnóstico de diabetes, cara, eu acho triste demais. Para mim, o grande lance é a gente conseguir fazer um diagnóstico de uma possível, né, de um risco de uma lesão dali para frente. Eu conseguir frear e não deixar esse paciente. Tem uma história aí que os médicos orientais aí, né, no Japão, os médicos do passado, né, eles cometiam harakiri quando os pacientes desenvolviam doenças e eles não tinham capacidade de frear essas doenças, né? Então, eu vejo muito essa história da medicina como algo importante para a gente ter como lição, né? Hoje a gente aceita a lesão e a gente acha que o diagnóstico precoce é legal. Na verdade, a gente tem que diagnosticar o princípio do processo lesivo ali, né? E olha só, né? Então, nós fechamos algumas hipóteses, né? Baseado nesses dados, nesses exames. Então, primeiro, né? Resistência insulínica ali também interrogado, né? Hipotireoidismo também. O hipotireoidismo, só um parênteses, André, ele não tinha, né, a dosagem de tireoide. Não. A gente interrogou pela lesão de órgão-alvo, pela lesão de fibra fina. Então, a gente está aqui diante das duas principais, diabetes e hipotireoidismo. Uhum. E aí, né, até no exame físico, nós vimos que também, né, um bloqueio do sacro ilíaco. Então, o paciente ele tem uma perna curta, mas é uma perna curta falsa, não é uma perna curta verdadeira, porque ele responde muito bem nos testes de abertura e fechamento ali da articulação sacroiliaca. Uma pubalgia, um pulpo extremamente irritado, né, com irradiação até produtor. Pontos miofaciais, um trajeto ali do lado esquerdo. Então, todo o trilho anatômico, desde do ligamento nucal até o tendão calcâneo, ele, né,
visto nas imagens de foco também ele altera. O iliopsoas hipoplídeo totalmente assim, muito doloroso a palpação, os testes também muito dolorosos, né? Então o paciente praticamente intocável nessa região. E lembrando que a sacro ilíaca ela é sempre solidária às alterações do pubis, né? Então se existe um pubis um pubis não, se existe uma sacro ilíaca muito bloqueada, o pubis ele vai cisalhar até menos, ele, né, vai ficar muito bloqueado também, então você vai ter essas dores irradiando ali principalmente para a região adutora. Uma radiculopatia L4, L5, L5, S1, também visto no teste observado no teste de pinçamento ou rolamento da pele positivo, sensibilidade térmica e tátil e dolorosa também alterada, sensibilidade profunda também alterada. Algumas condutas que nós tomamos, né? Primeiro, assim, bloqueio o teste em L4, L5, L5, S1, e foi bloqueio na pele, né, Bruno, com a agulhinha amarela mesmo, com uso de procaína, diluída, procaína 2%, né, diluída 50%. 1%. A 1%. E então fizemos ali na região a meia polegada, que é uma linha também de acupuntura fugiu o nome oh meu Deus do céu, fugiu o nome, daqui a pouco já vem, abaixo do processo espinhoso. Aí fizemos a 1,5 polegadas e fizemos uma linha também na borda medial da escápula. Então fizemos 3 pontos bilateral cada lado. Aquela sensação de travamento para flexionar e quando voltava a extensão da perna, ela já praticamente desapareceu com bloqueio teste, né? Fizemos terapia neural também na região de cicatriz do joelho direito, então também sensibilizando, porque é um interferente importante da dor, e toda vez que você tem cicatriz, você promove a formação ali de fibrose na fáscia. Toda vez que você tem fibrose na fáscia, você desloca o vetor e o ponto fixo, né, daquela fáscia, você desloca os vetores de força. Então fizemos essa também de sensibilização na região cicatricial e principalmente tratamento por ondas de choque, que foi principalmente no pescoço, na região anterior, escaleno, esternocleido, suboccipital, fizemos toda a coluna, desensibilizamos também a região do pubis, região de iliopsoas, e fizemos associado ali o uso de ozonioterapia. E a orientação que ele estava num outro serviço de reabilitação foi conversamos com os colegas para não realizar exercício de fortalecimento muscular. O nosso objetivo foi de dar condição para o nervo responder bem às técnicas que nós utilizamos. Então, por exemplo, o uso de ondas de choque, né, auxiliando ali na reparação tecidual, que esse é o tema da nossa aula de amanhã, né, Bruno? Uma dessas discussões é mostrar até ondas na própria reparação tecidual. E associando ali... Mostrar o terceiro passo aí, né? Eu já falo. Vai, segue aí. E ali, né, e associando terapia neural com uso também de ozônio. Então, lembrando, quando você faz ali a aplicação do ozônio, você estimula uma importante liberação de óxido nítrico, que também é um importante vasodilatador, e não fortalecer aquela região, e sim dar condição para o nervo responder, e a fase de fortalecimento ela vem para um outro momento, mesmo porque no teste de força muscular o paciente ele tinha o grau 5 preservado em todos os planos e em todos os eixos. Então foi bem interessante o resultado, porque com esse resultado nós vimos que o paciente em 3 sessões ele já não teve sensação de travamento, ele já tem uma dor localizada na cicatriz do joelho, que é na altura ali da tuberosidade da tíbia, então com controle de dor importante. E o próximo ponto agora é reavaliá-lo, até com termografia, daqui mais ou menos uns 20 a 25 dias foi o prazo que nós demos para fazer essa reavaliação. Então, caso que veio por uma dor no joelho, mas com sensação de travamento. E toda a intervenção, principalmente feita na região da coluna. Com sucesso aí né, em 3 sessões a gente praticamente zerar todo o desconforto do paciente. E aí nós colocamos alguns pontos de interrogação, né? Primeiro, será que se o paciente não tivesse feito cirurgia, tá, e nós tivéssemos tratado coluna, ele teria essa resposta? É para discussão. Um outro ponto,
A cirurgia foi bem sucedida nesse caso? Sim, foi bem sucedida nesse caso, muito bem posicionada, mas a condução que veio no pós é que a gente teve que fazer esses ajustes e discutir de maneira um pouco mais ampla, né? Não seguindo aquele raciocínio cartesiano, aquele raciocínio simplificado, vamos colocar assim. Nosso objetivo foi de expandir muito mais e verificar da onde exatamente que estavam vindo todas essas alterações. Um caso muito interessante, um caso muito bacana. Então, é o impacto disso, né, André? Porque a gente está falando aqui de uma decisão entre reoperar ou não, né? Exatamente. E assim, não resta dúvida, né, depois dessa avaliação, e ele podia fazer a cirurgia mais brilhante da face da Terra, que ele não ia melhorar, né? Ele não ia ter a melhora que ele esperava, porque o problema não estava ali literalmente no joelho dele, né? Podia ter alguma questão anatômica, ele corrigiu, mas a grande memória ali de dor, o processo doloroso ali vinha realmente da coluna, né? Da sensibilização nervosa ali. Bom, chegamos ao fim do primeiro dia, né, em questão de conteúdo que a gente queria passar, esse primeiro passo, né, para você começar a raciocinar de forma diferente, olhar de forma diferente para o paciente. Tá? Então, a gente mostrou aí esses primeiros passos, ilustrando bem, né, esse processo, né, com o caso. Amanhã, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar juntar o plano terapêutico literal com a tomada de decisão, né? Por isso não é à toa que a gente chamou esse curso de tratamento preciso, porque eu preciso dessa base, né? Criar essa base, entender o que está acontecendo para eu poder encaixar exatamente o que eu preciso encaixar de tratamento. Então, é isso que a gente vai mostrar amanhã para vocês. No mesmo horário, 8h30 da noite, a gente entra e a gente vai discutir essas técnicas terapêuticas, encaixar elas, né, André, nesse processo. Onde colocar cada técnica, né? Exatamente. E foi o que a gente passou agora muito rápido, né? Fizemos isso, fizemos aquilo. A gente vai discutir isso amanhã. Por isso que a gente só jogou essa informação, de certa forma, tá? Então, lembrando, amanhã, 8h30 da noite, de novo, estamos pontuais aqui para martelar isso com vocês, fazer essa passagem aí do que do planejamento para a execução, vamos dizer assim, né? Exatamente. E até, né, Bruno, se alguém quiser abrir o microfone e discutir um pouquinho, pode ficar à vontade, a gente está aí também para bater um papo. É isso aí, estamos abertos. Tranquilo. Só comentar aqui, o Jorge von Zuben, meu amigo lá de Campinas, faz muitos anos que a gente não se vê, meu amigo. Tá por aqui, bateu o martelo aqui na aula toda, acompanhou aí. Valeu, Jorge. Show, cara, show. Parabéns. E aí, cara, tudo bem? Tá um calor aqui absurdo, não sei como é que tá aí em vocês, mas... Dá uma esfriadinha, mas tá calor. Cara, Campinas tá muito, muito quente. Bom ver você falar, né, Bruno? Nossa Senhora. E olha, para quem está aí assistindo, o Bruno, aprendi muito com ele, né? Passamos um tempo interessante no meu consultório aqui em Campinas, né? Foi, eu comecei... Nossa, agora em aprendi Campinas, muito. comecei aí com você. Foi muito interessante, muito. Parabéns, né? O André é fantástico. Nossa, colocações pertinentes. Para nós, somos dentistas da área de dor, né? Isso aqui para nós é um pupurri de felicidade. Parabéns. Obrigado aí pela oportunidade de vocês aí, tá? E abrir para essas exceções. Eu também tenho um grupo que eu coordeno e isso é importante, Bruno. Abrir as discussões, trazer as outras áreas. Fantástico. Parabéns. Parabéns, André. Parabéns. Show. Tamo junto amanhã. Obrigado aí. É isso aí. Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu. Cara, é uma honra gigantesca. O Jorge é um monstro da dor orofacial no Brasil, né, pô? Tem que é uma honra gigantesca ter você aqui, Jorge. Imagina, cara. Vocês aqui dominam. A gente é tudo aqui cavalinho pequeno. Parabéns, aí. Sucesso. Amanhã tamo junto. Que legal, que legal. A gente tem uma dentista no grupo, né, André? Tem a Andréia. Não sei se você conhece. Andréia... Ela faz orofacial. Ah, legal. Com certeza a gente conhece, né? Se é do grupo de dor orofacial... É a gangue. São os dentistas sofredores
empreendedores aqui, que a gente bate de frente, né? Porque nós somos uma profissão mecanicista, né, Bruno? Você sabe disso. Sim. O dentista tem uma formação mecânica de articulador e boca montado numa mesa. Diferente do fisioterapeuta e do médico, que vocês têm uma visão do paciente no leito ou na maca, a odontologia tem esse viés mecânico. E Bruno, confesso a você que esses 33 anos que eu dou aula há 30, eu ainda não consigo ser entendido, eu não consigo ser compreendido por provavelmente 80%, 90% da minha legião de dentistas. Mas, como diz o ditado, nós somos brasileiros, teimosos, e fico feliz, Segue cara. o jogo. Segue o jogo. Falar nisso, Bruno, até na psicanálise demos aula junto, né? Verdade. Depois você conta essa história para o público aí, tá bom? É. Gratidão, gente. Um abraço. Show. Tamo junto. Valeu, Jorge. Amanhã Obrigado. tem um grupo de discussão. Eu devo terminar por umas 9 da noite. Eu vou entrar um pouco atrasado, mas Legal. espero não perder o conteúdo de Tem vocês. licença poética. Beleza. Felicidades. Abraço. Até Valeu. amanhã. Sucesso. Obrigado. Valeu. Pô, bacana. Thiago aí, tranquilo aí, sossegado de novo aí. Thiagão sempre estando com o nosso grupo aí. Pô, prazerzão, Thiago. Show de bola. Eu que agradeço a oportunidade aí de sempre estar com vocês. Espero que nas próximas turmas aí esteja presente também, né? Show. Essa troca, né, Bruno? Ainda Cara, não conheço o Bruno, o André é parceiro de longas datas, né? Isso aí. E vamos que vamos. Tá bem bacana. E eu, assim, tá falando a linguagem da medicina da dor moderna, né? Se é assim que a gente pode chamar. E algo que a gente já vem tentando ganhar espaço há bastante tempo, né? Eu tenho de formação aí 18 anos, envolvido com a fisioterapia há 22 anos, ou seja, mais da metade da minha idade eu estou envolvido com a fisioterapia, né? E é o que a gente queria ouvir, essa integração multi e interdisciplinar, né? Eu acho que se a gente não olhar dessa forma, né, a gente não vai conseguir compreender o paciente crônico, de dor crônica na sua totalidade. Parabéns, pessoal. Show. Valeu. Isso aí. Que legal. Pessoal, Mas é exatamente o que você fala, né, André? É a interação de verdade, né? Porque, cara, se a gente não junta, Thiago, essas informações, você não consegue avaliar o paciente de forma adequada, né? não é só na hora do congresso, né, Bruno? Né? Vai lá no congresso e fala, não, minha equipe multidisciplinar e no fim quem bate o martelo sou eu, né? Quem fala sou eu, quem manda sou eu. O Bruno, eu moro numa cidade com 50 mil habitantes. Você imagina como é que é falar dessa forma numa cidade extremamente conservadora, né? Nossa, alienígena. Então, pois é, cara. E eu vim brigando isso aí, né? O André acompanha um pouco a minha luta, né? Eu vim brigando. Hoje eu atendo um raio aqui seguramente de 100 quilômetros, né? Graças a Deus. E eu vou plantando essa sementinha nos meus alunos, né? Eu estou na área acadêmica já há 14 anos, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação. E a gente vem plantando isso aí já há algum tempo, né? Então é legal, interessante a gente vislumbrar que o caminho é esse e as evidências práticas, né, estão mostrando a importância de fazer uma avaliação quali e quantitativa de boa qualidade. Exatamente, cara. E que não é fácil, hein? Oi? Acho que caiu. Acho que ele tirou o som dele. E que tirou. Não, é isso aí, eu finalizei aqui, senão eu falo demais. Tá engrenando. Não é fácil mesmo. Não, é o que a gente sempre fala, cara, paciente de dor é difícil. E a gente não adianta achar que com a soberba de que a gente sabe tudo, que você mata o diagnóstico em 5 minutos. Não, às vezes a gente demora... bom, primeira avaliação nossa, né, André? Não vai ser menos de 1 hora, 2 horas, 3 horas a primeira avaliação. Até você entender o que está acontecendo. E às vezes você demora semanas para se situar, entender algumas características até de comportamento daquela pessoa, né? Então você percebe algumas respostas comportamentais
que podem também levar uma base para ela ter aquela resposta orgânica. Então, tudo isso você vai conhecendo a pessoa, né? E aí você vai encontrando o que é melhor você entregar para ela. É um processo, né? O tratamento é um processo. Por isso que a gente brinca que você tem que criar esse GPS. Se você não tiver um GPS, você não sabe para onde você vai. Senão, qualquer caminho serve, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, cara. Ô, Bruno, você me permite dar um adentro a respeito disso? Lógico. Essa semana vocês postaram lá no grupo, eu até comentei lá, a respeito das guidelines, né? Foi. Cara, eu acho que assim, que a gente usa mal a PBE, sabe? Eu vou fazer até tô até abrindo um pouquinho a minha guarda, porque eu sei que eu vou tomar pancada a respeito do que eu vou dizer. Né? Então, acho que a gente usa mal a PBE, a prática baseada em evidência, né? Mas é importante ainda, o Bruno e André, eu ainda informar a importância dessa pirâmide, né? Da prática baseada em evidência para os alunos, para eles terem pelo menos o norte, né? Onde seguir, porque assim, se a gente for olhar a essência da prática baseada em evidência, a gente tem 3 pilares importantes. E muitas vezes o primeiro e no meu ponto de vista, e mais importante, não é respeitado, que é a expertise profissional, né? Então a gente tem nos 3 pilares a expertise, a gente tem um trabalho de boa evidência e a gente tem a aceitabilidade do paciente, ou seja, se ele é compatível com aquilo que a gente tem para oferecer para ele. Então, muitas vezes, a gente se perde um pouco, quer ir lá no nosso banco de dados, pegar um artigo que vai dizer exatamente o que eu tenho que fazer com aquele paciente. Isso não é prática baseada em evidência. Isso é receita de bolo. Ponto de vista. Exatamente. É. Então, quando vocês chamaram a atenção lá naquela foto, naquela postagem, eu achei incrível, porque poucos têm coragem de falar a respeito disso. E é polêmico. Parabéns. Polêmico demais, cara. Polêmico demais. Tempos de Covid, então, né, cara? É só porrada, né? Não, e assim, né? A gente, né, nós discutimos muito, o Thiago, um colega aí também e tal. Até nos conhecemos, né, com o trabalho de bandagem elástica. Exatamente. O pessoal fala, não tem evidência, não tem... Tá, pô, peraí. Mostra a evolução do filho para aquela mãe que conseguiu... O moleque conseguiu comer sozinho. Para que precisa de evidência? A evidência é o moleque tendo função. Exatamente. A evidência que... Aí, outro dia, né, só para a gente finalizar, eu gosto, tem algumas histórias de vez em quando para contar, e perguntaram, pô, mas, né, não, mas o artigo do fulano lá tal, não está no New England. Cara, eu queria que meu artigo fosse publicado no jornal do metrô aqui. Porque eu sei que milhões de pessoas iam ler aquela informação. Quantas pessoas vão ler um artigo no New England? Então, assim, né, a gente, né, coloca essas colocações, porque, lógico, tem que ter evidência? Tem. Tem que ter a comprovação? Lógico. Funciona? Funciona. Mas é diferente as pesquisas que mostram o uso de medicação. Eles dão um medicamento X, dão um placebo Y. E aí, assim, pô, beleza, tá ali, tá fácil, tá, entre aspas, fácil de você documentar. Agora, nas outras áreas, quando você tem qualquer método físico, por exemplo, eu peguei vários artigos falando sobre eletroestimulação de corpo total. Artigos publicados em revistas boas, né? O tratamento da dor lombar não específica. Pô, peraí. Então, qual que é a causa? A causa é mecânica? A causa é metabólica? A causa... Qual que é? O que está levando à disfunção? Então, uma dor não específica? Pô, peraí. Então, evidência no que tem esse artigo? Qual que é a base, né? Que eu vou tratar o meu paciente sem... tem os exercícios, tem tal evidência. Tá, peraí. Primeiro, qual o tipo de dor? É uma dor foraminal? É uma dor discogênica? Tudo muda na interpretação e tudo muda na sua maneira de conduzir o paciente. Então, eu acho que assim, a ciência, nós somos totalmente a favor, né? Praticamos muita ciência, né? Mas coloca o próprio exame termográfico. É difícil de você realizar uma pesquisa. Pega um ultrassom. É difícil você realizar uma pesquisa. É tudo com operador dependente.
Então, se o responsável por fazer o ultrassom já coloca pressão demais em uma determinada estrutura, ele pode já favorecer o colabamento de um vaso. Aí você já interpreta aquilo totalmente diferente do que eu analiso de um jeito, o Thiago pode analisar de outro, o Bruno analisar de outro. Eu estou vendo aqui o Nicodemos pode analisar de outro jeito, porque você tem operador dependente. Para a termografia é a mesma coisa. Então tem que padronizar a distância, padronizar temperatura de sala, tipo de piso, tudo isso, e é bem complicado. Por isso que os questionários para pesquisa, eles são excelentes, ninguém discute isso. Só que quem está no laboratório não está na linha de frente atendendo o paciente. Quem está na linha... Essa interação é difícil de fazer. Exatamente, quem está no laboratório está ali para ver número, para ver dado. Nós estamos, né, se o paciente não dormiu, já muda completamente a nossa conduta. Então, acho que tem que ampliar muito essa discussão, né? Acho que ninguém é o dono da verdade nisso, mas nós temos que ampliar e abrir a cabeça para novas possibilidades. E toda vez que você abre a cabeça para novas possibilidades, né? Costumo dizer, é igual aprender qualquer atividade na sua vida, seja uma natação. Você não pula na piscina e sai nadando, não. Você vai conhecer a piscina, você vai respirar, você vai aprender a bater a perna, aprender a flutuar, aprender a bater o braço, aí você sai nadando, é diferente. Então é um processo. E o que nós estamos mostrando aqui para vocês é um processo. Eu acho que é isso. Galera, bom, era 1 hora, né? Mas já fomos quase 2, então show de bola. Obrigado aí por vocês terem ficado com a gente até esse horário. Nós que agradecemos aí, né, Bruno? E amanhã, às 8h30, mandamos novamente o link aí para vocês. Mandar um pouquinho mais cedo e nos vemos novamente amanhã, trazendo essas técnicas para vocês. Fechou? Galera, obrigado para todo mundo. Bruno, algum recado, alguma coisa? Tranquilo? Cris levantou a mão, deu tchau. Deu tchau. Não, é Valeu. isso aí, pessoal. É isso aí. Muito obrigado aí. E amanhã vamos aí pegar mais firme aí. Tem muito mais coisa para a gente mostrar para vocês. Não tenho dúvida que vocês vão abrir a cabeça em relação à dor aí. Certeza. Vi a Sônia aqui também. Sônia turma 4. Fala, Sônia. Tá de plantão. Tudo bem? Sônia, tá na hora de sair desse plantão, hein? Ô, Sônia, pelo amor de Deus, hein? Ai, tá na hora, não aguento mais. Socorro! Vamos pegar firme. Socorro! Pegar firme esse mês. Outubro, vai. Não, setembro tá começando. Setembro vamos pegar firme nisso aí. Chega de Covid, não aguento mais. Vamos sair desse mundo do Covid aí. Show de bola. Pessoal, obrigado aí de novo. Valeu. Por vocês estarem com a gente aqui. Abração para vocês. Forte abraço, até amanhã. Até mais. Valeu. 8h30 da noite a gente se vê. É isso aí. Tchau. Valeu. Até mais, pessoal. Valeu.